Olá, bem-vindo a mais um episódio do EvoCast, o podcast que adentra o mundo de negócios, né, com propósito de evolução. Então hoje estamos aqui, eu e a Liana, com um convidado para lá de especial, o Thiago Eugênio, que é formado em marketing, mestre em gestão de projetos, focado e apaixonado em vendas e especialista em growth e branding. Então, Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês, tá honrado com o convite e espero poder contribuir, né, e atender as expectativas desse público aí tão seleto. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. Liana. Eu sou Liana, um prazer aí estar aqui conosco, você nos assistindo. E vamos aqui para uma jornada muito interessante e empolgante, que é a área de vendas, né? Eu digo que a área de vendas é o cérebro de qualquer organização, perfeito, né, Thiago? Tiago, antes da gente adentrar um pouco sobre esse conteúdo apaixonante que é vendas, eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória, né? Da tua trajetória profissional até chegar na área de vendas e ser esse especialista que você é. Ok, eu vou resumir porque é uma história bem longa. Olha, vocês sabem disso que eu sempre falo, né? Eu fui gago por muito tempo, algumas pessoas não acreditam, e isso é bom, porque quer dizer que eu estou curado, mas eu fui realmente gago por muito tempo, e eu sou de uma família tradicionalmente de pessoas de empregos públicos. Meu avô foi deputado e saiu encaixando os filhos em algum emprego público, porque foi antes da Constituição, então podia, as indicações, né? E quando chegou a minha geração, a gente queria algo mais, tanto é que meus primos, ninguém é do Estado, ninguém é público, todos empreendem, né? Estão no mercado de trabalho ou empreendendo. E quando apareceu minha primeira oportunidade de emprego, foi para ser vendedor. Mas não era um vendedor assim muito tradicional, era para vender plano de saúde, pastinha na mão, como autônomo. Se vendesse alguma coisa, recebia. Se não vendesse, não conseguia nem voltar para casa direito, né? E aí foi um desafio muito grande, porque como que eu ia fazer isso se eu era gago? E minha primeira lição em vendas veio aí, e talvez por isso que eu sou tão louco por vendas, tão assim, apaixonado por isso, porque mudou a minha vida. Eu digo muito que ninguém tem um filho e tem um sonho que ele seja vendedor, né? E nenhuma criança você conheça que diga assim, meu sonho é quando crescer ser vendedor. Você quer ser policial, jogador, bombeiro, advogado, médico, né? Mas não vendedor. E aí, isso por quê? Porque parece que é uma profissão ingrata e uma profissão, um subemprego. Mas isso está mudando. No passado, a gente só escutava, eu chamo de Jaque, né? Já que não conseguiu outra coisa, o cara vai aceitar ser vendedor. E uma dos nossos desafios hoje é mudar isso, porque como diz Tiago Concer, a frase não é minha, é de um xará meu, ele disse que se você der a ele um cara que estudou vendas, como um médico estuda medicina, ele lhe dá um milionário, né? Então assim, vendas é transformadora, hoje mais do que nunca. Então eu comecei nisso, assim, para mim foi um desafio muito grande, porque lidar com as emoções é sempre muito complicado, e eu digo muito que o pior sentimento do ser humano é a rejeição. Ninguém quer ser rejeitado. E não só naquela questão de rejeição amorosa ou coisa do tipo, né? A gente não percebe às vezes, mas a rejeição ela é diária, principalmente para quem é de vendas. Cada não é uma rejeição. Você tem uma expectativa de conseguir vender algo para alguém, e ela é frustrada quando você é rejeitado com um não. E isso, repetidas vezes, é preciso ter uma cabeça muito boa para manter esse equilíbrio, né? Então, meu grande desafio foi esse, a princípio. Depois eu passei por outras empresas, mas minha escola grande foi esse começo de vendas, que foi na Smile, plano de saúde, inclusive, em 2000. E eu acho que deu certo, porque foi meu grande troféu também, foi a Smile. Eu entrei como vendedor autônomo, como eu falei, no dia 28 de julho de 2000, e no dia 1º de junho de 2001, com 21 anos, eu era o gerente da empresa. Então deu certo, Smile Saúde. Plano de saúde. Plano de saúde. E aí eu saí depois, empreendi, quebrei uma vez, depois passei pela Oi. Normal, né? Passei pela geradora como gerente de projetos de lá, que foi muito legal, né? Enfim, mas sempre buscando a parte de resultados em vendas, né?
Então eu brinco que eu sou um vendedor que estudou. Eu entendi que quanto mais você estudava e agregava valores que tinha a ver com produção, com vendas, com inteligência, com tecnologia, você vendia com mais facilidade. E aí, só para encerrar, porque como eu fui gago, aprendi a falar tarde, né? Se deixar falar, eu falo para tirar o atraso. Mas só para encerrar, eu falo muito que vendas é aumentar a performance, né? E performance é aumentar a potência e diminuir o atrito. Então, aumentar a potência, aprender mais sobre vendas, diminuir o atrito e estudar para saber onde encontrar o melhor cliente, né? Então, a minha vida foi essa e hoje eu vivo basicamente de vender, mas não mais com pastinha na mão, né? E sim montando projetos de vendas, né? Métodos novos de como vender mais e melhor. Sim. Enfim, esse é Thiago Eugênio. Deixa eu fazer uma pergunta agora, já pegando um gancho aí da tua formação, enfim, da tua trajetória, né, na área de vendas. Eu costumo falar muito, eu tenho também um pezinho na academia, né, desde 2009. Eu sei disso. Né, sou professor, gestor, enfim. E eu sempre costumo dizer que os cursos preparam profissionais muito técnicos, mas nenhum curso está voltado para preparar o profissional para vendas. Queria que tu dissesse um pouco sobre isso, a tua visão sobre isso, porque nenhum curso tem uma disciplina de vendas, por exemplo, e quando o profissional se vê, né, ele cria lá uma clínica médica, uma clínica odontológica, um escritório de contabilidade, de advocacia, ele se vê na necessidade de vender, né? Então, queria que tu desse tua... Hoje, mais do que nunca, né? Com as redes sociais, os prestadores de serviço veem muito essa necessidade de se profissionalizar nessa área. Perfeitamente. Quanto mais concorrido o mercado, e eu acredito que hoje não tem mais mercado que não seja concorrido, né? Ninguém mais surfa em oceanos azuis, como se falava, né? Isso é uma bala de prata que aparece de 100 em 100 anos e tal. Enfim, o fato é que as universidades, e aí eu não posso falar muito delas porque eu também nunca dei aula em universidades, mas eu vejo que elas preparam o aluno do meio da empresa para frente. Como assim, Thiago? Nenhum curso dos que eu já fiz ou dos que eu vejo, né, se sobrinhos meus fazendo e tal, nenhum curso prepara o empresário para o início da carreira. Tipo assim, eu vou fundar uma empresa. Né? Ele ensina como gerenciar o dinheiro, como gerenciar o estoque, ele ensina como gerenciar pessoas, sendo que tudo isso só vem num segundo passo. No começo, se você não vender, não tem dinheiro para nada, né? Então, eu brinco muito que só existe 2 departamentos numa empresa. Vendas e apoio a vendas. Não tem um terceiro. Ou você está vendendo, ou você está apoiando quem vende. É uma frase um pouco polêmica, porque quem não vende fica meio, não é bem assim e tal. E óbvio que não é bem assim, né? Mas é só para mostrar que o foco, se a empresa não tiver com foco em resultado comercial, porque no fim do dia o que importa é quanto você tem no caixa, quanto né? Entrou, né? E aí tem uma frase legal, assim, uma história bacana, do Rony Mesler da Reserva, que ele disse que no começo da Reserva estava ele e o sócio dele em casa, no quarto dele, fazendo uma planilha, os dois, vamos organizar aqui na planilha como é que vai ser o faturamento e tal. E aí o pai do Rony, que é um executivo do alto escalão da Oragon, né, e tal, entra e diz assim, vocês estão fazendo o quê? Eu disse, pai, estamos aqui numa planilha, fazendo link, colocando macro e tal. Aí ele disse, larguem essa planilha agora e vão para a rua vender. Porque sem venda, você não tem o que pôr na planilha. Né? E isso, um cara que fez o que fez, né? Mas ele mesmo fala, cara, eu fiz o que eu fiz porque eu fui vender no começo. Então, desprezar vendas ou desprezar o conhecimento de vendas é um tiro erradíssimo, né? Porque se você não souber o que você está fazendo para vender, aí é uma frase minha que eu gosto que eu digo, se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Você vende por espasmo, você esbarra nas vendas. Né? Hoje, mais que nunca, é preciso criar um padrão, né, que lhe dê previsibilidade. Tiago, isso é possível? Sim, é possível. Muito bacana, né, Tiago? Eu estava fazendo, você falando, eu pegando o seu gancho, né, do perfil do vendedor, você dizendo, eu comecei minha carreira, eu era gago,
enfrentei essa dificuldade, mas hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida nessa área de vendas. E o que que você considera, assim, o perfil de um bom vendedor nos dias atuais? Formidável. Olha, eu não acredito naquela coisa do dom para vender, tá? Por quê? Porque no eu sou talento. Assim, talento eu até acredito, Liana. Assim, eu acho que algumas pessoas, por ter perfis de comportamento que são mais agregadores à venda, pode ter vantagem. Então, o que é que eu recomendo muito? Se você quer entrar em vendas ou quer montar um time de vendas, começa pelos perfis comportamentais. Todo mundo da minha equipe direta ou de projetos que eu faço em empresa, a primeira coisa é aplicar perfil de comportamento. Ou DISC, ou qualquer um assessment, né, que lhe mostre um pouco daquilo. Se você já tem time de vendas, é mais fácil, porque você vai encontrar os pontos de interseção dentro do time. Se você não tem, vai pelo que é mais lógico. Olha, lá nesses perfis, você vai encontrar pessoas com o perfil de comunicação, com o perfil de execução. Esses, naturalmente, têm mais tino para venda, mais talento. Por quê? Porque o gasto de energia é menor. Se você não é de vendas, mas precisa vender, você vai perceber que por ter ações de vendas o dia todo, você vai chegar ao final do dia esgotado. Parece que passou um caminhão por cima de você. Você até vende bem, mas a tua queima de energia mental é muito alta para vender, né? Porque não é a sua praia. Tanto é que tem pessoas que quando se relacionam muito durante o dia numa festa, num network, coisa do tipo, no fim do dia ele não quer falar com ninguém, porque parece que esgotou a cota social dele, né? Já tem pessoas que quanto mais fala com pessoas, mais quer falar, parece que é um alimento. Então essas pessoas têm mais facilidade com vendas. Mas, Tiago, essa é a única regra? Não. Que tipo de venda? Porque se for uma venda muito técnica, se ele vende, sei lá, um software, só essa comunicação e só a execução talvez não seja suficiente. Você vai ter que ter um cara que comunica um pouco menos, mas que tem uma veia mais técnica, uma veia mais de processo. Faz um planejamento, né? Ver a venda como um processo. Então, antes é entender um pouco o que é que você vende, se é uma coisa muito de explosão, com contatos múltiplos por dia, ou se é aquela venda que você se prepara demais para algumas apresentações e algumas reuniões. E aí, baseado nisso, você vai escolhendo ali quem é o seu time de vendas. Vender contabilidade. Cara, tem que ser um executor? Tem. Mas se for um nível de execução que dá 100 e ele não tem ali como ser técnico, como planejar, como saber o que dizer, como estudar o cliente antes de visitá-lo, ele vai ter dificuldades. Ele vai ser muito bem recebido por 5 minutos, mas o cliente vai perceber que ele não tem extrato, né? Que ele não tem suco para entregar naquela reunião. Até para se preparar para uma negociação, né? Perfeitamente. Porque algumas são bem complexas, né? Algumas são bem complexas. Roosevelt, deixa eu pegar o gancho aqui. Fale. Porque Tiago, ele mencionou uma coisa que eu acho extremamente importante. Eu acho que a sociedade, principalmente a sociedade que eu digo, os profissionais, os empresários, né? Perfeito. Hoje eles estão já despertando para isso, né? Principalmente na área de vendas, que é a diferença entre falar e se comunicar. Sim. Você usou essa expressão agora quando falou do perfil para ser um bom vendedor, né? Que ele precisa se comunicar mais. Me fala um pouquinho, na área de vendas, qual é a principal diferença entre falar e se comunicar e a importância em uma negociação, em um fechamento, em uma venda de um produto ou de um serviço? Perfeito. Olha, isso é formidável, tá? Isso é tema para a gente falar aqui algumas horas, mas eu vou tentar ser bem conciso. Eu digo que quem mais compra é quem mais fala. Então, o bom vendedor, ele não é mais aquele cara do filme Lobo de Wall Street, né? Sim. Que ele só falava e convencia e persuadia as pessoas. Venda ficou mais prazerosa, mas ficou mais difícil. Até antes da resposta ali assim direta, um exemplo. Quando você vai comprar um carro, você pesquisa tanto sobre o carro que você vai comprar, porque você tem fontes de pesquisa, que é possível que você chegue na loja sabendo mais do carro que o próprio vendedor. É verdade. Porque ele tem que estudar um monte de carros e você está estudando que eu conheço. Acontece comigo. Acontece comigo também. Eu chego lá e eu pergunto cavalos de potência, o cara fica voando, né? Então,
Esse bom vendedor de hoje, mais do que um cara de persuasão, é um cara que sabe perguntar e sabe ouvir. Porque ele vai ter que entender as dores do cliente dele, as necessidades, os sonhos, os desejos. Ele vai ter que mapear um pouco para saber aonde tocar. Porque se ele for te persuadir, hoje nós temos tanto múltiplos canais, né, de informações que ele pode estar indo no caminho errado. Antigamente, quando você ouvia um bom vendedor falando, você acreditava em 100% do que ele dizia. E talvez por isso que o vendedor levou tanto nome de ladrão, de enrolão, né, de Sim. mentiroso e tal. Hoje isso não cola mais para as pessoas. Então, muito mais do que o falar muito é o ouvir bem, ter um bom ouvido. As pessoas dão indícios daquilo que querem e eu vou conseguir captar melhor isso se eu souber as perguntas corretas, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então, se eu consigo entender, até antes de ele vender alguma coisa, quais são tuas dores, vou dar um exemplo. Uhum. Você vai vender um software de gestão da parte contábil. Aí você visita uma empresa e quando chega lá, você começa, na sua cabeça, você quer vender o software ou a consultoria, né, contábil. E aí preste atenção, porque eu cobro caro por isso, eu vou dar aqui de graça. Tá bom. Vamos lá. Anota Brincadeira, aí. Pessoal. E aí, quando você chegar lá, você conhece tanto sobre o seu produto, você gosta tanto dele, que o seu primeiro reflexo, o seu primeiro ação é falar do seu produto. Porque você ama seu produto. Você não é nem de escutar as dores do cliente, você né? Quer falar, e saber a necessidade dele. Aquele software, você que disse como é que ia ser feito e tal. E todo mundo gosta de falar do seu sucesso, né? Sim. Quando chega lá, você percebe, fazendo boas perguntas, que o cara não está muito preocupado com uma nova contabilidade ou com um novo software. Mas que ele tem um problema, ele tem uma planilha que ele alimenta ela e que só ele alimenta, porque por ser contábil ele tem medo de delegar isso para alguém e ter dados errados, né? E vai meio que frustrar ali o faturamento dele, o lucro dele. Só ele alimenta. Mas você viu uma foto de uma criança na mesa dele. E aí eu vou na dor, eu vou na ferida, eu toco o dedo e rasgo. Quem é? Ah, é meu filho. Se eu percebo que o meu sistema economiza tempo, eu vou sempre buscando essa dor, né? Uhum. Eu digo, aí, me fala uma coisa, como é a relação com ele todos os dias? Porque eu pergunto isso porque eu também sou pai, e no começo a minha era muito complicado, porque eu trabalhava demais, quase não via minha filha nova, né, assim, para eu brincar, curtir com ela. E aí eu já vi isso acontecer, o pai baixa a cabeça e diz assim, cara, eu quase não tenho tempo, chego em casa 10 da noite e tal. Eu digo, e se eu lhe disser que eu tenho uma solução para você, que você não tem mais que colocar em planilha, porque é tão seguro que a tua equipe vai começar a colocar todos os dados de forma real time e você vai conseguir gerenciar isso com facilidade, pode sair daqui de 5 da tarde, muda o jogo, cara, você tocou numa ferida importante dele. E aí você não teve que falar do servidor, você não teve que falar da redundância de servidores, nem do que você só colocou para ele que você resolve a dor dele, né? Quando você consegue gerar essa comunicação, Leandro, agora sim, só um detalhe, muita gente me procura como se eu fosse um mago das vendas que fosse resolver um problema estalando os dedos. Isso não existe, tá? Ou você treina muito o seu ouvido para escutar bem o seu cliente, estuda muito sobre vendas, porque virou uma ciência, essa é a verdade. Isso. Ou você não vai lugar nenhum, por mais que seja bom de papo, tá? Daqui uns dias vão criar o curso superior de vendas, porque realmente é uma ciência, é muito complexo. Deus que deixa aí logo. Eu vou querer fazer. O processo de vendas ele é muito complexo. E já que os cursos não colocam disciplina de vendas nos cursos, né? Vai ser necessário que as pessoas desenvolvam essas competências num curso específico. Como você está fazendo, mas daqui a pouco a gente fala, né, sobre esse seu curso. Mas, enfim, eu quero falar também aqui um pouquinho da relação de marketing, que é a tua formação, digamos, com vendas, que é a tua área de atuação. Então, tenho duas perguntas nessa vertente aí. O marketing entrou na tua vida, tu já vendedor? Ou você foi para o marketing e depois se tornou vendedor? Essa é a primeira. Cara, excelente. O marketing veio depois e eu respondo a tua pergunta com a tua resposta. Quando você colocou antes que não tem custo de vendas. Eu fui buscar marketing porque eu estava fazendo na época gestão empresarial, que eu não concluí, e comecei a vender.
E eu queria algo que me ensinasse a vender com maior qualidade, né, e tal. E não achei. O que eu achei mais próximo foi marketing. Então eu fui para marketing na esperança de aprender a vender, né? E hoje eu digo muito que eu não sei quem foi que separou marketing de vendas. Não porque tem para mim como, tem que ser né? uma matéria só, Não tem sabe? como, Eu acho que marketing é o início da venda, né? Depois chega ali no fechamento. É o planejamento, inclusive do produto, né? Que tem aceitação no mercado, enfim, Perfeito. Coisas desse tipo. E a outra pergunta dentro de marketing, você como um profissional que lida com o processo de vendas e tem formação em marketing, como é que você tem visto essa questão de algumas complexidades que estão sendo trazidas para o marketing mesmo, o marketing digital, digamos? Porque assim, eu já dei disciplina de marketing nas faculdades, né? E aí o pessoal se engana quando pensa que o funil de vendas é algo novo, né? O funil de vendas é algo muito antigo, que a gente via já no marketing, inclusive, tradicional. Perfeito. Com o AIDA, né? Eram 4 processos, né? Desenvolver a atenção, desejo, interesse e a ação de compra. Era bem básico. E aí, hoje eu me deparo com funil de vendas com 9, 11 processos. Eu digo, minha Nossa Senhora, daqui que a pessoa fecha esse funil, né, vai levar um tempo gigante. Como é que você tem visto esse trabalho, né, que tem sido feito aí no marketing digital, enfim, essas questões mais novas, né, do marketing? Perfeito. Roosevelt, as coisas não são, elas não nascem do nada e poucas coisas são criadas, né? As coisas se transformam, elas vão ganhando às vezes novos nomes, novas roupagens, novas embalagens. O funil, como você bem colocou, assim, eu lido com funil de vendas há 20 anos, né? Mas, enfim, 2 questões. Uma muito boa, que é a evolução real do marketing e vendas, é uma evolução real. Então, você ter processos bem definidos, em um funil bem montado, com uma jornada bem estabelecida, bem cadenciada, como a gente fala, isso é importante. A outra coisa é que isso cresceu tanto que muita gente tem usado isso de maneira irresponsável para vender cursos. É duro falar isso, mas é uma realidade, né? Então eu mudo os nomes. Aquilo que tinha o nome de A eu chamo de B. Usa falar muito isso. E eu vou trocando os nomes e as pessoas vão se confundindo. E aí vão ficando mais bonitos, tem mais raios, tem mais luz, tem mais cores. E eu acho que é uma coisa nova. E aí eu pago muito mais caro para aprender algo, né? E isso é uma grande dificuldade, porque, olha, se nós falarmos de CRM, Sim. que há 10 anos atrás nós teríamos no Brasil uns 5 ou 6. Hoje a gente tem 300, né? Assim, 300, que eu saiba, deve ter muito mais. Então, qual CRM escolher? Como controlar minhas vendas? Qual é o melhor para o B2C? Qual é o melhor para o B2B? Qual é melhor para a venda de recorrência? Qual é melhor para a venda transacional? Qual é melhor para vendas de carteira de clientes? Como é que eu lido com isso, né? E aí eu acabo gastando muita energia, muito dinheiro e quase sempre a 2020 mostrou isso. A pandemia trouxe uma enxurrada tão grande de conhecimento ou de falso conhecimento para a transformação digital que muita gente se assustou depois disso e travou, porque o cara não conseguiu migrar para o digital e nem precisava, muitas vezes, essa é a realidade. Então, assim, qual a minha dica dentro disso? Roosevelt, busca um conhecimento simples a princípio. Tiago, eu não sei nada de vendas. Ok, compra um livro, assim, bem tradicional e leia esse livro. Mas que você absorva para poder implantar. E depois disso você começa a entrar né, com mais... Porque não dá para você fazer... ser neurocirurgião, né, se você não fez medicina. Exato. Né? Então, cara, dá um passo antes. Aí, assim, nossa pressa imediata, em projetos a gente diz que 9 grávidas não dá à luz em um mês. Porque muita gente, quando percebe, rapaz, eu tô com X idade e eu queria ser pai. Então eu vou engravidar 9 mulheres, ver se com um mês eu sou... Não, você só vai ter mais problema depois de 9 meses. Né? Mas você não vai ser pai com um mês. Então isso acontece também quando você quer implantar um sistema de vendas muito rapidamente. Porque há um processo cadenciado para isso. O que é que eu recomendo muito? Começa com 2 canais, eu falo isso direto, onde eu vou eu falo isso, né? Começa com 2 canais de vendas. Começa fazendo testes AB. Tiago, eu escuto muito falar em tráfego pago. Bota o dinheiro nisso? Coloque, porque virou um canal fácil de se trabalhar.
Só gaste um tempinho para escolher quem vai fazer. As coisas mais importantes na sua empresa, que na minha cabeça é marketing e vendas, invista um tempo nisso, sabe? Não delegue tudo, não. Porque eu chamo de roleta russa. É quando você contrata uma agência e você paga ela um valor, você não conhece nada de marketing, nunca fez um curso de tráfego, mas você paga a agência na esperança de que ela lhe traga bons leads, né? Que é aquela indicação de compra. E aí não vem na tua expectativa, porque qual é a expectativa do leigo? É achar que uma agência vai gerar uma indicação de compra e que ele vai fechar. É 1 para 1. E não é. Você começa atendendo 20 clientes para fechar um, isso dá 5%. E com o passar do tempo é que você vai calibrando melhor essa geração de lead. Então, primeiro, estuda um pouco a parte macro. Tiago, eu preciso aprender a fazer programação no tráfego, campanhas? Não precisa. Mas entenda o macro, como é que funciona. Faça um curso rápido pela internet mesmo, pague aí R$100 Até para entender os resultados, né, isso. Tiago? Como cobrar, como gerenciar a agência, né? Isso. Quando você for vender, que for contratar um vendedor, aplica o perfil comportamental, entende um pouco qual é o perfil, tá? Demore para contratar, demita rápido, Sim. tá? Demissão é uma ferramenta de vendas, tá? É duro falar isso porque é muito difícil mexer em empregos, né? Muito traumatizante perder emprego, mas demissão é uma ferramenta de vendas, principalmente se for rápida, porque se a pessoa entrar e sair rápido da sua empresa, ela não vai ter a mesma dor que se ela ficar um ano com você e você torturando porque ela não vende, depois de demitir, né? Então, demita rápido, encontra esse perfil ideal rápido do seu vendedor e aí depois sim você consegue seguir em algo mais profundo em vendas. Tiago, a gente falou, Roosevelt entrou aí nesse canal de vendas, trabalhando aí um pouquinho, desmistificando um pouquinho do funil, né, junto com você, e você falou de algumas estratégias, mas todas elas levam para uma venda ativa, né, onde a gente vai ali lançar campanhas, vai fazer ali desenhar estratégias, ações para em busca de prospecção. E como você bem falou, da pandemia para cá, muito conhecimento veio aí de enxurrada no colo, aí eu vou falar para os empreendedores que muitos nos assistem, né? No colo do empreendedor. No dia a dia, você ainda vê muita venda passiva nas empresas? Olha, mesmo depois de todo esse conhecimento, de todo esse... Eu acho que a melhor venda é a passiva, né? Eu acho que todo mundo quer. E aí só antes... Mais confortável, né? É muito mais simples, né? Mas até assim um passo antes disso, que eu ia responder Roosevelt, ficou pela metade. Roosevelt, dentro do funil de vendas, você pode colocar 30 etapas, que eu não gosto, tá? Eu acho que deve ser de 4 a 6 etapas ali no máximo, se for complexo. Mas para ficar fácil de como você montar um CRM legal, você contratou o RD Station lá, que é um dos mais conhecidos. Tiago, aí ele é editável. Eu boto qual lá, quais etapas são as melhores. A etapa, o nome dela, quem vai dizer é você. Mas toda etapa passa por 3 variáveis. Ou ela está validando, ou ela está qualificando, ou ela está negociando. Sim. Não tem uma outra. Então, o primeiro passo é valide o seu contato. Ele atende? Ele existe, esse cliente? Ele tem endereço, telefone? Ele é real? Validou? Validei. Qualifique. Qual é a aderência desse provável cliente, desse possível cliente com o seu negócio? Ele tem aderência? Tiago, como que eu faço isso? Tente construir uma matriz de qualificação, que é o que é que os teus clientes têm em comum. Qual o faturamento, qual o tamanho de empresa, mora onde, se for pessoa física, qual a idade, é casado, é solteiro, qual o sexo. Entende um pouco qual é o teu melhor cliente. Cliente desejável. Isso. E aí você vai qualificar se aquele lead que está entrando, né, ele tem a ver com aquela qualificação ou não. Qualificou o cliente, gerou uma aderência, deu match, né, como a gente fala hoje em dia, passa para a negociação. E aí, depois da negociação, ou você fecha ou você perde. E aí, dentro do funil, muita gente, só uma dica para quem está um pouquinho mais na frente, é que você muitas vezes perde, né, e esquece. E vendas, não é um interruptor que você liga ou desliga. Venda é um termômetro que você vai aquecendo até dar ebulição, até virar negócio. Então, se você falou com alguém hoje que
quase comprou, mas não comprou, próxima semana ou próximo mês, volta a conversar com essa pessoa. Esquenta de novo, né? Esquenta ele e volta a fazer. Gostei da de novo. analogia. Olha aí, tá vendo? Termômetro. Isso aqui você só encontra aqui. E viu? aí, depois, Leandro, desculpa, nós falamos depois sobre, você perguntou. Sobre o comportamento das empresas em relação a lançar estratégias de uma forma mais ativa, De ter uma forma mais ativa no mercado ou Isso. se comportar Ou ficar esperando passivo? a venda chegar, né? O cliente bater a porta. Hoje se fala muito de funil em Y, né? E aí deixou de ser um funil, é mais uma coisa daquelas que você inventa, né? Mas essa é boa. O que é esse funil em Y? É que você pode ter na boca do funil um que é atração e o outro que é prospecção. Prospecção, vamos dizer que é a venda ativa e a atração é a passiva, né? Então, se você faz campanhas de tráfego, campanhas de marketing, campanhas de indicação e coisas do tipo, isso é passivo, as pessoas vão vir até você. Eu falo muito que essa é o mais desejado e é o mais barato até às vezes, porque uma campanha de tráfego, você coloca lá um valor e o lead vai lhe custar 20, 30, 50 reais, né? Depende da campanha. Se for bem trabalhado, né? Isso. Mas não é o teu melhor lead. Porque, mais uma analogia para ficar fácil, eu falo que essa atração é como você pescar de rede de arrasto. Você joga a rede, né? E depois você puxa a rede. Tem um golpe de sorte ali, né? Uhum. Vai vir todo tipo de peixe, pode vir até uma bota, né? Da rede. Quando você vai para prospecção, que é a outra ponta do funil, que a gente está falando de ir atrás, de prospectar, se você idealizou bem, desenhou bem quem é o teu melhor tipo de cliente, você vai começar a prospectar esse melhor tipo. É mais chato, demora mais, é um pouco mais profissional, mas quando você acerta o tiro, é como você mergulhar e pescar de arpão. Você vai escolher o peixe que você quer, vai perseguir aquele peixe. Ah, mas é um peixe grande, é um peixe difícil de ser pescado. Ok, mas você sabe qual é o peixe, você está vendo ele. Então, em Natal eu tenho 10 clientes que eu queria muito que fossem meus clientes. 10 empresas que eu queria muito que fossem meus clientes. Mail de ataque. O quanto você mapeou esses clientes. O quanto você sabe sobre eles. E aí mais um hack. Pessoas vende para pessoas. Às vezes eu mapeio todo o comportamento do CNPJ, mas não mapeio o comportamento do CPF. Então, nessa empresa que você quer como cliente, quem é que ele compra? É o CEO, é o gerente de logística, é o gerente de recursos humanos, é o gerente financeiro. Quem é a tua persona? Persona, pessoa. Quem é? Você sabe quem é? LinkedIn lhe dá isso. Você sabe mexer no LinkedIn, né? Então, você vai mapear todo o CNPJ, vai mapear todo o CPF. Qual é a idade, qual é o nome de preferência, você sabe do que é que ele gosta, por que é que ele tosse. Enfim, se você mapeou esse cara e é o seu meio de ataque, sim, agora você começa a customizar e fazer o relacionamento. Um tiro muito mais perfeito de relacionamento, né? Eu vou desenvolver isso. Esse cara faz parte de algum grupo de networking, ele está em algum grupo que eu possa participar. Sim. Né? Geralmente é onde está está o restante que você quer pegar, porque essa turma anda em bando. Né? Então são perfis, né? Pássaros iguais voam juntos. Eu tenho que estar ali. Então é um pouco mais desgastante, é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais caro, tá? Mas essa prospecção, ela lhe traz uma demanda infinita. Porque depois que você encontrou quem é o teu melhor cliente e começa a gerar prova social, você resolve aquela dor, cara, é como quebrar a inércia, né? Uhum. Quanto mais você acelera aquela massa, mais leve ela fica. Isso. Mas eu acho que quando Liana também falou da venda passiva, ela falou na forma como... Se ainda existe empresa, já que tu trabalha com a questão de consultoria, tem cliente em todo o Brasil, né? Enfim. Sim. Se ainda existe empresa que tá lá sentado na sala do ar-condicionado e aí nem faz tráfego pago, nem tem uma venda nem se capacita. Mais ativa. Essas empresas, como é que você vê essas empresas no mercado? Olha, teve um tempo que eu diria que elas estavam com os dias contados, né? Eu não sou mais radical em quase nada. Então, eu acho que alguns mercados, alguns pouquíssimos mercados, quando você faz um serviço muito específico, tem um produto muito específico, né?
Eu vou dar um exemplo aqui, assim, não vou dizer nome, mas assim vocês vão entender. Você pega um calígrafo, tá? Que me vem à cabeça agora, pode não ser o melhor exemplo, mas eu acho que vai dar para entender. Pega um calígrafo que tem um talento, tem um dom, o cara tem uma letra assim espetacular e ele consegue escrever por mais de uma fonte, enfim, é um talento único. Esse cara, possivelmente, ele faça pouco marketing, porque ele se acha muito espetacular, e possivelmente algumas pessoas ainda busquem, porque é tão específico que ele faz e é tão belo, que o cara só vive por indicação, né? Alguém fez com ele e ele mal atende a pessoa, ele atende do jeito que quer e tal. Tiago, esse cara está com os dias contados? Não sei, tá? Porque o mercado se ajusta, né? Então, coisas que não valia dinheiro há pouco tempo atrás passam a valer, porque aquilo ficou muito automatizado e você quer uma coisa mais... Enfim, de um modo geral, em mercados concorridos, né, nos oceanos vermelhos, que é 99% dos casos, se você não faz nada para o seu cliente lhe encontrar, pode contar até 10 que você vai quebrar antes disso. Né? E as empresas hoje estão mais no oceano vermelho, porque o azul é difícil, né? O azul Agora, é muito difícil. Essa venda passiva, ela ainda funciona quando? Como? Não passiva de não fazer nada. Mas o que é que pode ser buscado? Nós falamos isso inclusive no Evo Day, né? Que é a geração de movimento. Hoje tem-se uma busca muito grande, e aí assim, vou falar aqui, mas parece quase uma coisa utópica, porque é muito difícil ser construído e leva um tempo grande, que é a geração de movimento. É quando você consegue construir um movimento em torno de um público específico, tá? E aquele público passa a entender que o teu negócio, que aquilo que você faz com tanto esmero, com tanta capacidade que você cria fãs. Né? Sim. Quando é que você consegue gerar um movimento? O objetivo de gerar um movimento é construir uma comunidade. Como é que você constrói uma comunidade? Você tem que ter desenvolvido um herói, que é aquela pessoa que salva o mundo. Você tem que ter apontado um vilão. Você tem que lutar contra alguém. Você só consegue construir comunidade. Pessoas só se unem em torno de um mesmo objetivo se houver um vilão. Sim. Né? Eu preciso combater alguma coisa. E assim, esse vilão pode ser uma bobagem, mas ele tem que ser combatido. Então, eu tenho um vilão, eu tenho um herói, eu tenho uma causa e eu tenho uma narrativa. Eu vou dar um exemplo assim, bem simples e bem recente, tá? E assim, longe de mim querer fazer política, mas vocês vão entender como é que Bolsonaro conseguiu se eleger. Bolsonaro criou uma causa, combater a corrupção. Ele tinha uma narrativa de como ele ia fazer isso, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos e tal. Tinha uma narrativa. Quem era o vilão? Os corruptos. Né? Quem era o herói? Ele mesmo. Quando você consegue encaixar esse modelo de geração de movimento, você cria uma comunidade. As pessoas, né? Se identificam, né? Total. Nas marcas. Exemplos assim bem simples, né? E bem já dito muitas vezes, mas que é verdade. Apple criou um movimento, né? Quem era o vilão? A IBM. Fazia computadores caríssimos e feios, né? Sem nenhum desejo. Aí você me lembrou da técnica do rapó, né? Tem muita gente que usa rapó para vendas. Perfeito. 100%, né? Rapó é criar no outro uma identidade em você, né? Você consegue fazer com que o outro se sinta bem conversando com você, porque você se fala muito de imitar o comportamento do outro, o que é ridículo, né? Eu posso ser eu mesmo e ainda assim comunicar de uma forma que a pessoa se sinta atraída por mim. Tem um engajamento. Aí assim, tem um pouco do imitar, porque se a pessoa fala um pouco manso, você não pode falar rápido demais e tal. Verdade. Mas você vai gerar ali uma conexão, né? Tem que ter uma energia que se soma. Quando isso acontece, é formidável. Tiago, partindo da perspectiva de que a cultura organizacional ela pode tanto contribuir quanto, né, atrapalhar as vendas de uma empresa, como é que tu tem visto no mercado? A cultura tem mais atrapalhado? As culturas, né, tem mais atrapalhado ou tem mais contribuído para a questão de vendas? Olha, eu diria que isso vem mudando lentamente, mas as pessoas vêm entendendo o que é cultura. O que é cultura, né?
O Rosô disse que ultimamente tem virado uma febre. É. Eles hoje ligam, olha o Instagram, empresa tal, fez reunião de cultura, empresa tal, reunião de cultura. E, Isso é bom, né? enfim, isso é Não, isso é bom. bom. Porque antigamente ninguém sabia nem que a Pois empresa é. tinha uma identidade, uma Pois questão é. cultural. Uma forma de pensar e de agir, né? O único ponto assim, de alerta é o que nós falamos antes, que vai virar moda e as pessoas vão falar de cultura Vão fazer de como qualquer quem- jeito. de qualquer jeito, É. né? É. E isso aí é perigoso. Mas a cultura, ela ajuda 99%. Né? E assim, falando de cultura, o que é que eu indico muito? Também assim, falando do básico, né? Eu gosto muito de padrões de gamificação, de trazer técnicas de jogo para dentro da empresa e envolver isso na cultura. Porque se eu quero criar uma cultura forte na empresa e eu não tenho estímulos, dificilmente isso vai acontecer. Quando a cultura está implantada, é como dirigir. Você pega seu carro para ir ao trabalho e se eu lhe perguntar como é que você chegou lá, o que foi que você viu, por onde você passou, você nem lembra. Porque ela é intrínseco a você pegar o carro de casa e ir ao trabalho. Cultura implantada é a mesma coisa. Você não sabe nem por que é que você faz, você só faz. Né? O início disso tudo é os sócios. Eu falo muito que se você não tem um padrão de comportamento, você é dono de empresa, bem estabelecido, cultura é balela. Verdade. Se a sua empresa é recém-criada, cultura é balela. Porque a maior influência de comportamento em uma empresa recém-criada ou pequena não é cultura, é comportamento de dono. Como é que o dono se comporta? Né? Eu estou num novo empreendimento agora, abrindo uma empresa nova, começando uma coisa nova, e eu não ia mais na minha empresa praticamente. Eu fazia reuniões semanais, ia lá um dia por semana, e minha empresa é autogerida, gerenciava super bem. Tiago, e na nova empresa eu estou lá todos os dias, eu recebo os estagiários, eu falei aqui até antes de começar o podcast, né, que eu estou almoçando mais tarde, porque parte dos estagiários chega de 1h da tarde, então eu não almoço mais de meio-dia, eu almoço às 2h, quando o cara chega de 1h eu estou lá. Já almoçou, Tiago? Ainda não, amigo. Ele muda o comportamento dele, ele não senta lá para ver o Instagram dele, né? Cara, se o dono da empresa nem saiu para almoçar ainda e chegou aqui de 7 da manhã, eu vou sentar de 1h e vou moer. Questão do exemplo, né? Então é muito mais comportamento de dono do que cultura. Com o passar do tempo, Esse comportamento. começa a virar cultura. Aonde é que dói de novo? É quando tua empresa cresce e você percebe que o teu comportamento não é mais o padrão da empresa. Porque já existem outros líderes impondo também os seus comportamentos. E aí é mentalidade madura. Não é mais só o que eu quero. Eu vou ter que ceder, porque há pluralidade. Enfim, fugiu aqui. Tá? Então, quando isso acontece, eu preciso abrir mão. Qual é a parte ruim? Não sou mais eu empresa, né? Já tem uma cultura sendo estabelecida. Eu vou direcionar essa cultura. Se eu fiz o meu trabalho perfeito no início, os líderes que eu contratei e que subiram a liderança vão ter um pouco do que eu tenho. Exato. E aí você começa a transbordar esse conhecimento, a transbordar essa influência e as pessoas criam identidade. Tanto é que muitas empresas, as pessoas falam igual, se comportam igual. Se essa cultura no início, o dono da empresa não tinha foco em vendas, era um cara de processo que só organizava tudo, essa empresa dificilmente vai conseguir ter metas bem estabelecidas. Porque demora-se tanto tempo para se criar uma meta com todos os padrões, né, que dificilmente você consegue bater meta. Então, é preciso, antes de tudo, entender um pouco esse comportamento de dono, né? Mas eu já tenho uma empresa grande, Tiago. Cara, mais uma vez a coisa da grávida, né? Você não vai conseguir mudar isso de imediato. Então, contrata alguém, A cultura é algo que demora um pouquinho para mudar. E vai. Certa vez, quem trouxe para o Brasil isso foi Vicente Falcone, né? Isso há 30 anos atrás. E aí eu me lembro que eu tive numa empresa que estava abrindo capital e no mesmo período que eu entrei como gerente de projetos, ele entrou como consultoria. E aí eu tive o prazer de ter algumas reuniões com ele, né? Isso em 2010, quando ele estava na ativa ainda, assim, dentro de consultoria, lá na geradora. E eu me lembro que ele contou uma história, tá num livro dele, eu acho, que ele dizia que foi ao Japão uma vez, levando uma comitiva de empresários do Brasil, industriais e tal. E quando chegou lá, alguém perguntou para um japa, que eu esqueci o nome lá, que era o Papa da Cultura no Japão, e ele dizia assim, como eu faço para mudar a cultura da minha empresa? Aí o japa dizia, para mudar a cultura de uma empresa é necessário 5 anos.
Aí o cara dizia, mas eu não tenho esse tempo. Como eu faço para mudar mais rápido? Aí o Japa disse, para mudar a cultura de uma empresa são necessários 5 anos. Aí o cara disse, mas você não entendeu, eu não tenho 5 anos. No Brasil as coisas são muito velozes, muito rápidas, não sei o que, muda muito rápido. Como que eu faço para fazer rápido? Aí ele disse, para mudar a cultura de uma empresa são necessários 5 anos. Demora. Ou seja, tem coisas que você não tem muito como mexer. Tem coisa que não é no instalar de dedo, não. Pois é. Até a gente fala 5 anos no processo dela ficar cristalizada, feita a gente chama, madura, né? Porque assim, você pode até estabelecer mudanças no curto prazo, mas se você relaxar, tudo volta. Então a cultura não cristalizou, entendeu? Então é por isso que precisa no mínimo 5 anos para que a cultura realmente ela se cristalize. E dentro dessa perspectiva, né, da questão cultural, é interessante notar que dentro do processo de vendas, né, existem muitas organizações que desejam vender muito, mas a cultura ela atrapalha demais. Perfeitamente. Né? O pessoal não está dentro engajado, dessa né, dentro de agilidade, inovação, quando, tecnologia. E quando você estava falando sobre a questão dos líderes, né, que os líderes também vão impulsionando alguns elementos da cultura, a gente sempre faz reuniões sobre cultura, pelo menos 3 vezes no ano, aqui da empresa, né? Justamente para a gente ir comunicando, porque sempre tem alguém que entrou, né, e precisa estar passando para essa pessoa um pouco da cultura da empresa. E numa das últimas a gente começou a mostrar alguns elementos da cultura organizacional da nossa empresa que vêm dos próprios líderes. E aí eles se viram, né? Legal, não sei o quê, né? O senso do pertencimento já, né? Envolvendo. Isso é fantástico. Tiago, eu vou trazer uma frase que você iniciou o podcast, né? Vou afirmar ela e vou trazer um contexto antes de fazer minha pergunta, que eu acho que cabe esse cenário, né? Você falou que em uma empresa, na verdade, só existe 2 setores, né? O de vendas e o de suporte a vendas. Eu concordo, né? E aí eu vou explicar. Começar o podcast. Foi, né? Então, já estou divulgando aqui no podcast. E eu vou contextualizar, né? Até porque muitos gestores, muitos empresários que nos assistem aqui, tem empresários que têm uma estrutura ali de comercial, mas tem aqueles que, na maioria das vezes, tem o operacional e é só ele ali na parte de garimpar novos clientes, né? E de manter os que já tem, de fidelizar. E aí vem um exemplo da pergunta, né? Teve um dia desse que a gente estava indo para um churrasco, eu e Roosevelt, na casa de uns amigos, e aí Roosevelt parou num frigorífico, né, para comprar uma carne. Ele desceu, eu fiquei no carro, mas ele voltou com uma contextualização. Ele, rapaz, eu nunca tinha comprado aqui, mas a partir de agora eu só vou comprar aqui. Eu disse, o que foi que aconteceu, né? De tão radiante assim, para você ter se encantado. Ele disse, não, o açougueiro que me atendeu, ele pegou a carne, disse que mostrou para mim que aquela era uma das carnes melhores que ele tinha e que ele ia tratar aquela carne de uma forma que ele gostaria que alguém tratasse se ele fosse o cliente. Caramba, formidável. Né? Mas ele tratou mesmo. Eu fiquei olhando e ele... Realmente. E aí é onde eu concordo com tua frase. Em uma empresa só existe 2 setores, o de venda e o de suporte a vendas, né? Muitas vezes os empresários acham que o setor de vendas é aquele que vai realmente garimpar cliente ou manter. E não sabe ele que o operacional também faz parte da venda. Perfeito. Né? Porque um bom atendimento, um bom acolhimento, uma boa negociação do financeiro, uma flexibilização, enfim, também encanta o cliente, também fideliza e faz muitas vezes a propaganda boca a boca. Perfeito. Né? E aí vai entrar minha pergunta. Como é que você tem trabalhado com a sua equipe para desenvolver essa cultura de vendas no quesito de excelência? Formidável, Leandro. Formidável. Cara, bom demais estar aqui hoje. Bom demais ter você aqui hoje. Né? Com certeza. Olha, quando eu afirmo que na empresa só existe 2 setores, o de vendas e o de apoio a vendas, obviamente que isso é uma provocação dura para que as pessoas pensem, né? E alguns até passam a me odiar. Mas eu não sei vender, eu não vendo e tal. Mas isso é muito mais... É muito singelo dizer isso, né? Enfim, o que é que realmente acontece?
é o quanto você é de vendas. Nós falamos de cultura anteriormente. O quanto que está arraigado na cultura da sua empresa. Por que eu digo isso? Porque é o que vocês já bem colocaram. Custa mais caro você ganhar um novo cliente do que você fidelizá-lo. Né? E custa mais caro ainda você recontratar um cliente, eu vou dizer assim. É verdade. Esse ainda é mais caro. Então, muitas empresas, você quer saber se uma empresa tem cultura de vendas ou não? Perceba como é que é a relação do comercial com o antigo administrativo que a gente falava, né? Comercial e ADM não se batem. Cultura zero comercial. Mas eu tenho um forte time comercial. Não, tudo bem, mas cultura de organização comercial, cultura comercial na organização você não tem. Eu gerenciei uma empresa que o sistema de vendas era formidável, sabe? Vendas na veia. Mas era, até a entrada de quem vendia era diferente. Era por outro canto. Era mais ou menos assim, eu tinha uma empresa para administrar o core business do meu negócio e eu tinha um departamento de vendas que talvez eu preferisse nem ter. Mas como eu entendi que aquilo trazia muito resultado, eu fiz um senhor departamento. Não tinha integração. As pessoas que eram da empresa, que gerenciavam qualquer outro setor, eles não respeitavam vendas. E vice-versa. Né? Então é só olhar, tem embate, cara, não tem cultura de vendas nisso, não tem cultura de crescimento nessa empresa. Né? O que é essa questão do ter vendas e viver vendas e apoiar vendas é que quando perguntam a minha ASG, né, que está varrendo a frente da empresa, e quando chega alguém lá para perguntar alguma coisa, ela para de varrer, ela passa a mão na testa, ó, enxuga o suor, abre um sorriso, respira fundo e diz, pois não, ela não sabe nem vender, ela não sabe nem ao certo como é que se faz aquilo direito, se for algo muito complexo. Mas o sentimento dela é agregador. Né? Ela, no mínimo, leva até a recepção. Quer dizer, você percebe que ela estava ali para limpar, mas ela tem um forte senso de responsabilidade cultural, né? Que, assim, algumas pessoas vêm com isso, né? Com esse comprometimento, mas se você souber dosar isso, você vai ter pessoas que não vieram também com esse sentimento de crescimento. E aí, se você puder, muita gente remunera com variável quem é de vendas, porque é fácil calcular a comissão. Né? Mas o quanto que você gera engajamento, o quanto você faz as pessoas se sentirem parte do seu negócio através de uma remuneração variável para quem não é de vendas. E aí, essa remuneração variável não só de grana, tá? Sim. Eu antes falei de gamificação, que eu adoro, né? Por quê? Porque as pessoas não são seres racionais. Nós somos seres emocionais. Que raciocinamos para evitar a dor. Nós não somos seres racionais que nos emocionamos. Então, quando você entende isso, você consegue, mesmo aquele mais frio, tocar na emoção dele. Eu vou dar só um exemplo. Eu gerenciei uma empresa, há uns anos atrás, ainda como executivo, que estava meio morta. As pessoas não acreditavam mais na empresa. Mas por quê? Porque os donos faturavam muito alto, tinham retiradas muito altas, e era muito evidente que a empresa, quando era pequena, os donos eram e com o crescimento da empresa, os caras tinham fazendas, lanchas, carrões, e a galera que fazia isso acontecer continuou com salários muito baixos. Nós entramos e eu não conseguia mudar a mente dos empresários, né? E eu consegui uma coisa. Eu disse assim, cara, tive uma ideia. Isso tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu disse, vamos dar R$100 e folga no aniversário do sujeito, do colaborador. Salário emocional. No aniversário dele, ele não trabalha. E ele leva R$100 para casa em dinheiro. Para fazer um bolinho com a Guaraná. Se ele for casado, no dia dele ele trabalha. Mas no dia da esposa, a gente faz isso. No dia que é o dele, ele vai ter que trabalhar, não tem. Mas o da esposa. Se ele tiver filhos, nem no dele, nem da esposa. Mas no dos filhos, ele vai receber. E se ele tiver 2, recebe 2. E se ele tiver 10, recebe 10.
Ah, mas, amigo, pense um pouquinho, qual é a média de filhos hoje? 2, né? Então, no máximo vai ser R$200 e imagine o que você não está criando na casa do camarada. Né? Então, assim, isso vale a pena. Campanhas de prêmios, aonde você paga não ao sujeito, mas à família dele. Eu fiz uma, Liana, uma vez, Roosevelt, que eu quase mato minha equipe de vendas. Eu fiz um catálogo com eletrodomésticos. Era geladeira, fogão, televisão, batedeira, da mais simples a mais complexa. E eu fiz, lembra daquele Bom Clube? Era naquela ideia, ele ia acumulando pontos e ele tinha 3 meses para trocar. Né? Em 3 meses, no máximo, ele tinha que trocar. Então, se ele não tivesse muitos pontos, eu peguei isso tem quase 20 anos. Não tinha muita comunicação digital como hoje, então eu fiz um catálogo impresso, certo? E no Natal, que vieram as famílias para a compra da empresa, né? Eu entreguei o catálogo à família, às esposas e aos filhos. Só, papai, se vender bem agora no começo do ano, de janeiro a março, você ganha seu videogame, ó. É só você... A senhora vai ganhar sua geladeira. Olha aí. Gostei da ideia. Os caras ficaram loucos. Tipo assim, Tiago, eu vou morrer porque eu não vou bater a meta. Meu irmão, a tua mulher vai saber quem é você. Você não fala que você é o bambambam em casa? Eu estabeleci uma meta no começo do ano também, mas só quem tá batendo é Liana. Olhe. Caramba. Dos que a gente tem aqui internamente, né? E assim, né? Porque vale só a Liana fez o Summer eu tô... eu já ia falar agora, né? Eu acredito muito na questão da capacitação, né? Na busca incessante pelo conhecimento. Eu sou formada em contabilidade, me especializei na parte de controladoria e tributária e fiz mestrado em contabilidade. Legal. Então, assim, como o Roosevelt diz, meu pedigree foi todo puro, né, na área. Então, eu não me capacitei para a área de vendas. Em contabilidade, nem cadeia de administração tem, nem de marketing, nem muito menos de vendas, né? Então, quando eu assumi aqui no nosso grupo, né, no Evogrupo, quando eu assumi a parte de atendimento e de vendas, essa coordenação, digamos assim, eu tive que ir em busca de capacitação, até porque eu me reúno constantemente com empresários e uma das maiores dores dos empresários é faturamento, é resultado. Porque o faturamento ele é ali o topo, né? É através dele que se chega ao resultado, que é o lucro almejado. E aí, Roosevelt diz isso e eu concordo em gênero e grau. Tudo na empresa, o faturamento ele resolve tudo na empresa. Não que ele é o único fator exclusivo para resolver tudo, mas ele resolve tudo. Tu tá precisando de um time bem qualificado, com faturamento bom, tu contrata pessoas boas, qualificadas, tops, né, no mercado. Você contrata uma tecnologia boa, você melhora o salário das pessoas. Melhora salário, você lança campanha de premiação, de gamificação, né? Então, o faturamento é a vida, né? É a primeira, uma das primeiras ações que as empresas elas devem focar. Fluxo de caixa. Porque não adianta ter faturamento, ter expectativa. E não ter resultado, né? Tem que gerenciar o faturamento, né? Só faturar, viu, gente? E aí, de lá para cá, eu tenho me especializado muito nessa área. Uma área que realmente é empolgante, encanta, né? Eu já vou entrar nessa parte da capacitação, já entrando mesmo no Summer, porque foi um curso que me abriu muitos olhos na linha estratégica de vendas. Né? Lá a gente pôde, apesar de ser uma imersão e de ter sido ali 2 dias, e eu já vou pedir para você falar um pouquinho desse Summer, dessa edição que vai vir na próxima semana, que vai ter mais um fator agregador, né, para ter uma abrangência ainda maior, com foco nas vendas. Mas assim, foi uma grande virada de chave para mim, né? E ao mesmo tempo uma virada de chave que me traz a responsabilidade de não parar. Né? Rosa dizendo, eu tô querendo participar dessa outra edição aqui. Eu disse, eu também. Eu vou começar com o Tiago. Eu recomendo o Summer Sale, ele vai falar já aqui. Mas, enfim, antes de Tiago responder, eu quero falar também uma coisinha aqui. Então, é porque eu já ia pedir para Tiago falar um pouco. Não, é porque eu falei que só você tá batendo meta para não ser tão rigoroso com o pessoal, né? A gente teve até resultados muito bons, né? Nesse primeiro semestre, graças a Deus. E aí teve na reunião, né, de que a gente tava fazendo para ver quem bateu, quem não bateu, tal, não sei o quê.
Aí teve uma pessoa que... Ele disse, mas assim, eu fechei uma agora, final de julho. E com essa daqui eu bato. Eu digo, mas julho já é segundo semestre. Então... Mas é isso aí. Tá tem lapso temporal, né? É isso aí. Aí agora esse já conta pra... Esse ponto é importante demais, olha. Eu vejo isso direto, porque vendas, mesmo sendo uma coisa que está ligada à produção, ela é muito social, ela é muito emocional, né? Então eu vejo pessoas batendo meta e contando, o mês aqui na empresa não fecha dia 30, fecha dia 10, comercialmente falando. Aí eu, por quê? O cara disse, não, porque a gente vende de 11 a 10. Aí, por quê? Algumas vezes o dono nem sabe me dizer por quê. Quando eu vou aferir, que eu vou investigar, que eu vou medir, eu digo, será que não é porque lá atrás fechava dia 30, era de 1 a 30. Aí você... Vai dar mais 10 dias. Que deu 2, no outro você deu até o dia 5, e aí ficou até o dia 10. Mas você percebe que isso é igual a cartão de crédito, assim, que você, quer dizer, igual a cheque especial, o primeiro mês você estoura, tem uma sobra do especial ali que você estourou, né? Depois você veio pro loop e não tem mais o que estourar, você já estourou. Você tá vivendo negativo. Então vendas é igual, assim, cumprir regras é cultura. A gente vai voltar porque ela é tão grande, né? E tudo que a gente falar vai entrar nela. É cultura. Cara, dia 1 de julho não é primeiro semestre. Mas eu fechei uma grande conta dia 1 de julho. Cara, que bom. Já conta pro segundo semestre. É empresa que não tem cultura, o cara fica de lundum. Não, mas não é justo que foi só por um dia. Né? Exato. Quer criar cultura, meu irmão? Amarra isso. Amarra. Aonde eu passo, assim, quando eu tenho essa abertura de doutrinar, vamos dizer assim, né? Cara, mas dia 1, Tiago, dia 1 não é mês anterior. Agora ele já entrou. Vamos ver se esse mês agora ele vai acelerar. Né? Vamos ver se ele faz. Porque dize-me como medes e eu digo como eu me comporto. Você me dá a regra do jogo e eu digo como é que eu jogo. Né? Se você não jogou bem, amigo, se você chutou a bola ao gol e o juiz apitou e a bola entrou, não é gol. Acabou a partida. Vendas é igual. Exato. Né? E agora segue o jogo, né? Estamos no segundo semestre. Pois é. Vamos bater a meta do segundo semestre. É isso aí. Mas, é isso aí. Vamos lá. A pergunta de E Liana. entrando nessa parte de capacitação, de busca incessante para vendas, gente, por favor, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, muita atenção a essas próximas, essas próximas contextualizações, né? Que é falando um pouquinho do Summer Sales. E aí eu queria que você falasse qual é o objetivo do Summer Sales, né? Qual é o propósito que vocês têm nessa formação, nessa qualificação. Como é que vai vir essa pegada dessa edição na próxima semana, que não vai ser mais só 2 dias, vai ser 3. Isso e o mesmo. resto você vai falar. Não, perfeito. Summer Sales é a melhor e maior imersão de vendas e negócios que Natal já viu. Eu faço um acordo com vocês. Clientes acerta que forem para o Summer Sales e no sábado, após o encerramento, disser assim, não é o que eu queria, eu não gostei, eu faço o Pix do valor integral na hora, no sábado à noite. Olha, você só fala isso porque sabe que isso não acontece, né, Tiago? Eu espero. Mas é muito bom mesmo o curso. Olha, nós temos hoje, nasceu aonde e por quê? Eu vivo de consultoria há muito tempo, eu só atendo contas grandes, tá? Eu não tenho nenhum cliente Natal, eu sei que isso não é mérito ou demérito, mas só para demonstrar a vocês como eu estou correndo o Brasil aí afora. E aí eu conheci um cara que é meu mestre hoje, né, em vendas, que é Tiago Reis. E aí brincando com ele, com o Jean Valério, vamos fazer uma imersão top em Natal? A gente fez uma nos dias 10 e 11 de fevereiro e seria a única. Por isso o nome é Summer, foi até uma brincadeira, porque esse verão, né? O Summer Sales veio vendas de verão, porque esse é em fevereiro. Quando nós acabamos, a turma disse, cara, quando é o próximo? Não, peraí, deixa a gente respirar, porque a gente não vive disso, né? Então, fizemos o segundo em junho, nos dias 2 e 3 de junho. Que foi o que nós participamos. E Liana conosco. E o próximo acontece agora, dias 14, 15 e 16 de setembro. Nós colocamos mais um dia. Então, eram 2 dias. Vai mais um dia, porque vai entrar muito marketing, essa parte de tráfego, né? De como gerar clientes com facilidade. E vai entrar também a parte de mentalidade. Eu falo muito que nós somos meio que ciborgues, né? Meio homens e meio máquinas. Meio homens porque a gente tem que saber vender, persuadir, agregar, encantar. E máquinas porque veio
a parte de tecnologia para vendas, né? Tem aí sistemas, como fazer, os hacks, o que usar. Então, vai entrar muito no primeiro dia a parte de mentalidade. Vem conosco o professor André Davim, que é um cara que é pós-doutor em neurociência, trazendo tudo sobre comportamento humano, como é que funciona isso. E um cara chamado Eric Loureiro, que é de Florianópolis, que é um cara que estudou PNL com quem inventou o PNL. Então, eu detalho muito isso porque pra vocês verem que assim, a gente não vive de eventos, né? E por que isso é bom? Porque todos vivem de consultoria, vivem de negócios. Então estão muito atualizados. Tudo Sim. que a gente traz é o que nós estamos fazendo nas nossas empresas que estão dando certo. Tiago Reis, para quem não conhece, das 10 maiores empresas de tecnologia do Brasil, ele atende 8 em consultoria. Empresas gigantescas. Eu estou há 10 anos, faço agora esse ano, fazendo consultoria para grandes empresas do Brasil, sempre em vendas, sempre de mercado. Né? Peguei empresas como Unimed Rio Grande do Norte, aqui no nosso estado, há 8 anos atrás, com 18 mil usuários e levamos ela a 48 mil usuários em 3 anos. Então, assim, 300% de crescimento praticamente em um período que o mesmo mercado só cresceu 3%. Então, o que é que a gente aplica para que isso aconteça, né? Então, assim, quem quiser participar disso, tá? Eu vou negociar aqui com o Rússio e com o Lina aqui em condição especial para quem é cliente acerta, tá? E gostaria muito de vê-los lá com esse compromisso. Tiago, eu não gostei, eu não vou aplicar nadinha do que eu vi aqui. Não se preocupe. Quando você me disser isso, eu faço um Pix para sua conta e devolvo o seu dinheiro, tá? Mas uma coisa eu posso garantir a vocês. Vocês nunca viram nada parecido em Natal, tá? Nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma imersão feita aqui chega próximo, e digo isso sem nenhuma pedância, mas com muito orgulho, tá? Eu assumo. Por quê? Porque nós fomos buscar pessoas grandes, tá? Que fazem isso fora do Natal, fazem isso em São Paulo, em Florianópolis, para trazer para nós aqui. Eu fiz, pessoal, eu acho que todas as imersões conhecidas do Brasil. E algumas que a gente nem vou falar muito, né? E assim, gastei muito dinheiro com isso, paguei muito caro. A imersão de Tiago Reis em São Paulo é 14 mil. 14 mil reais só dele, mais hospedagem, passagem, alimentação em São Paulo, você vai gastar uns 20 mil reais aí. Né? Então, por que não trazer essa galera e ensinar o empresariado de Natal a baixar o freio de mão e pisar fundo? É isso. Além de criar também um network, né, Tiago? Porque lá vai estar vários empresários. Perfeito. Né, daqui da região. Nós temos testemunho de pessoas que fizeram o ROI dentro do evento, né? Eu quero já, de antemão, já agradecer, né? Não estou nem finalizando aqui, mas já quero agradecer essa parceria, né, que você está colocando aí. É uma honra. Para que nossos clientes, caso desejem fazer aí a imersão, tenham uma condição especial. De fato, o conteúdo que é entregue lá, né? Nossa, dá para você sair da caixa e é meio que uma tapa na cara, né? De você ver que você está fazendo as coisas meio que de uma forma desleixada ou de uma forma, né, que não está vendo algumas coisas. É muito importante. E aí já quero agradecer essa condição especial. Então, quem puder fazer, né? Quem puder em termos de agenda. Qual é o dia? 14, 15 e 16 de setembro. 14, agora, 15 e 16. Quinta-feira essa que vem, que é feriado dia 7, né? A outra. Qual vai ser o local, Tiago? O Ishi, Natal. Tá? O Ishi, ali na Via Costeira. É um resort na Via Costeira. Nossas metas, excelente conteúdo e uma grande experiência. Né? Assim, comida boa, bebida boa, uma festa legal de encerramento. A ideia é fazer uma coisa nesse molde, tanto pro conteúdo como pro network, né? Você possa conhecer gente boa lá, fazer negócio. E aqui eu vou aproveitar só para chacoalhar ainda mais, né, os empresários. A gente vê em todo o Brasil, né, muitos empresários ainda ancorados na mudança da política, que o cenário não está bom, que as vendas caíram, que enfim. Mas a gente sabe que em todo cenário a mentalidade do empreendedor ela é
preponderante para o crescimento do seu negócio, né? Isso mesmo. Por isso que tem o ditado, em épocas difíceis, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Isso E você mesmo citou o caso aí de crescimento, de alavancagem nas vendas na Unimed, mesmo o crescimento daquele segmento ter sido imensamente inferior, você alavancou 300 vezes o indicador da economia para aquele setor. Isso é o que, gente? Isso é conhecimento, isso é estratégia. Então, você que é empresário, não se boicote, né? Não fique aí nessa inércia, esperando nada do governo, esperando notícias boas acontecerem. Faça as coisas acontecerem dentro da sua empresa, porque quem sustenta o país não é governo, são as empresas. Tiago, a gente nem falou de growth, né? De crescimento, enfim. Mas eu também, inclusive na minha palestra, né, digamos assim, na minha fala lá no EvoCast, no EvoDay, eu falei que o empresário ele não deve considerar a questão de crescimento tendo unicamente exclusiva uma única visão ou uma única métrica, que é o faturamento, né? Porque o empresário ele visa muito, o empresário mais tradicional ele visa muito de pensar que está crescendo em termos de faturamento. E aí quando você trouxe aí a questão de, não, nós praticamente crescemos 300% em um mercado que cresceu 3%. Aí sim, a gente tem a perspectiva de um crescimento, né? Que você vê que já são 2 indicadores que você está relacionando e percebe que a empresa cresceu 3%, onde o mercado só aumentou 3%. Ou seja, houve um ganho aí em termos de participação no mercado gigantesco. Muita gente saiu perdendo em termos de participação no mercado. E em termos de concorrência, isso é o que vale, né? Para você ter métricas de crescimento. Então, Roosevelt, se você não se preparar na crise, você não cresce na pujança. Tá? Isso é fato. Isso é dado da McKinsey Consult. Tá? Existe uma máxima de que o mundo é cíclico e que acontecem destravamentos de crescimento em 10 anos. Há um gráfico da McKinsey que mostra que o próximo ano é um ano de crescimento. Se não for o próximo ano, mas assim, entre esse ano e 2025, o mundo passa por um crescimento, passa por uma vitalidade maior de mercado. E o dado mostra, na mesma pesquisa, que as empresas que surfaram nessa onda não foram empresas que estavam paradas e quando passou a crise cresceram. Não. Foram empresas que aprenderam, que ganharam musculatura durante a crise, que estavam fortes e preparadas e que quando veio o pico de crescimento, elas soube surfar. Estavam preparadas para. Porque não dá para você quebrar a inércia, fazer tudo que nós falamos aqui, quando você perceber indícios de crescimento. Montar a equipe, montar o marketing, começar a investir, ver aonde, testar os canais, criar o funil. Quando começar a acelerar, você vai quebrar antes de começar. Por quê? Porque quem quebra primeiro, tá, é o ignorante preguiçoso. Né? Esse cara, ele não aprendeu. Quando chega a oportunidade, ele ganha motivação e quer sair fazendo, mas ele não aprendeu. Né? Ou você aprende durante a crise, tá? E assim, a crise está aí e é uma realidade. Tá? Mas tem empresários que nunca ganharam tanto dinheiro. Em segmentos que tem outros chorando a crise. Comportamento, mentalidade, o que você está fazendo para isso. Né? Então você aproveita agora, você vai ficar para trás. E assim, essa questão de crescimento de faturamento muitas vezes envolve, muitas vezes não, na maioria das vezes, quase sempre, também uma aplicação de recurso também, né? Bastante significativa, né? Então, fica a dica, né? É importante que você também tenha o retrovisor para ver até onde você pode ir com o que você tem. Para depois não estar dando um passo maior do que a perna e aí a conta vir depois, que aí vem com juros de correção monetária. Isso mesmo, é isso mesmo. Gente, então vamos aqui para os finalmente. Eu passaria o dia todo falando de vendas. Como eu disse, é uma área que realmente é muito empolgante. Dá para falar umas 3, 5 horas. E não tem coisa melhor do que você, né, saborear seus resultados. Perfeito. Não é verdade? A gente já está mais de 1 hora. E com conhecimento, Tiago, 1h10, o pessoal ali da gravação já sinalizou aqui. Muito bom. Então é um conteúdo tão gostoso que a gente vai mergulhando e quanto mais a gente conversa, mais assunto tem.
Mas, infelizmente, devido ao nosso tempo, né, a gente vai, de repente, convidar Tiago para vir mais vezes aqui, né, Roosevelt? Depois vira sócio com essa bagagem aí, com esse conhecimento, com certeza tem muito a agregar. Então, Tiago, vou já entrar aqui nos finalmente, né? Te agradecer pela sua participação, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Com certeza, muitos dos empresários, gestores que nos assistem, tiraram aqui alguns insights e ficaram com alguma inquietação. Perfeito. Que é o que gera o conhecimento, né? Essa inquietação é que faz a gente sair daí sair do pontinho que a gente se encontra e procurar algo mais, perfeito, né? Perfeito. Ter sede de beber em outras fontes, né? Se Deus quiser, estarei lá nessa próxima edição do Summer. Já estou aqui confirmando minha presença, Roosevelt que lute, né? Vou negociar com o Thiago. Não, bateu meta, né? Pois mereço, não é? Mas até para alcançar novas metas. Olha. Não é? A gente entrar aí nessa a gente refaz a meta. É uma vendedora, né? Convido mais uma vez você que está nos assistindo a também participar dessa imersão, que é o Summer Sales, né? Tiago já detalhou aqui um pouquinho do conteúdo que vai ser abordado durante esses 3 dias, conteúdo de excelência com profissionais que melhor do que ter currículo é que tem resultados, perfeito, né? E tanta gente vai lá fora beber esse conhecimento, eles estão vindo aqui, né? Então, vamos aproveitar aí esse custo-benefício. Então, muito obrigada e até breve, né, Tiago? Até breve. Eu quero só agradecer a vocês, tá? Pelo convite, pela confiança. Cara, é muito bom participar disso com vocês. É muito bom poder agregar, poder contribuir, tá? Eu fico à disposição de vocês e de quem quiser falar comigo, inclusive indo ao Summer ou não, tá? Eu digo que eu sou ruim de WhatsApp, mas uma hora eu respondo, né? Então, assim, quem quiser pegar meu contato, passar mensagem, tá? Sim. Pega com o Roosevelt, com Liana, manda mensagem, pergunta alguma coisa. Eu entendo que enquanto queria só para mim, eu tive muito pouco, né? Depois que a mente muda, você começa a entender que para multiplicar você tem que começar a dividir e que quanto mais você entrega, mais você recebe, né? Esse círculo virtuoso mudou a minha vida. Então, quem quiser, sei lá, alguma dica, algum apoio, tirar alguma dúvida, estou à disposição. E quem quiser ir ao Summer Sales, conhecer um pouco mais, tá? Estamos aqui para isso e eu tenho certeza, quem for vai sair diferente, né? Eu também. Como é que diz lá em Saint-Exupéry? A mente que se abre, porque dizem que é de Einstein essa frase, mas não é dele, né? Mas a mente que se abre é uma nova... Agora me fugiu até a frase. Há um novo campo de visão, sim, jamais voltará a ser do mesmo tamanho, né? É verdade. Então, assim, quem quiser aprender um pouco mais, destravar alguns níveis, vamos conosco, tá? Contem com a gente, vocês também, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Conheço o Roosevelt acho que há pouco tempo, né? Foi no Summer, mas bateu uma conexão. Eu vou até falar legal, disso já. Tá? Então, assim, muito obrigado. De verdade, só gratidão, tá? Eu que agradeço, Tiago, pela tua presença aqui. A gente se conhece há pouco tempo, né? A conexão, digamos assim, da gente com o Tiago, ela vem através de Jean Valério, né? Isso enfim, mesmo. O Jean já conhece há mais tempo, enfim, mas isso é coisa de um outro momento. E essa conexão foi muito forte, né? E está gerando muitos resultados, né? Bastante produtivos. Para a gente e para o Tiago também, acredito. Com certeza. Né? A gente se conheceu no Summer Sales, né? A gente foi lá, fez o curso, fomos em 4, né? Eu, a Liana, o Luan e o Emanuel daqui. E foi bastante proveitoso. Eu recomendo demais esse curso dos meninos aí, tá? Para quem quer realmente alargar o campo de visão aí sobre vendas. E de lá para cá a gente tem feito parcerias, né? Enfim, a gente fez o convite para o Tiago participar lá do Evo Day, foi prontamente atendido e deu show lá, o pessoal gostou muito também, a temática de vendas, né? Enfim, sempre desperta muita... E hoje a gente está aqui, fez mais uma vez o convite de vir aqui para o EvoCast também, prontamente atendeu. Ele é bom porque a gente chama... Se a gente chamar ele de 8 horas da manhã para um negócio de 5 horas da tarde, dá certo. Ele tá pronto. Se tiver agenda, tem um ditado que diz: quem sabe faz ao vivo, né? Só tem um encaixe, né, Tiago? E, enfim, Tiago, agradecer a tua vinda, né?
que essa nossa parceria ela dure por muito, muito tempo, Se né? Deus quiser. A parceria dá certa, enfim, com você, do grupo, né? Do Grupo Evo, enfim. Perfeito. Com o Tiago Eugênio, que ela dure por muitos e muitos anos. Não é isso? Vai ser um prazer, conta comigo sempre. Valeu, forte abraço. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.